Olá pessoal, eu sou a doutora Alique. Eu sou o Dr. Daniel Facioli. Estamos aqui mais uma vez respondendo as perguntas enviadas por vocês no nosso canal. Essa próxima pergunta é da Aline Santana. Ela quer saber se pode usar arnica antes de operar. Bom, Aline, antigamente se usava arnica rotineiramente no pré-operatório de várias cirurgias, não apenas cirurgia plástica, porque se acreditava que a arnica ela diminuía aqueles roxinhos, aquelas equimoses causadas em algumas cirurgias. A nossa recomendação atual, tanto minha quanto do Daniel, é que as pacientes não utilizem a arnica no pré-operatório. Não apenas a arnica, como algumas outras medicações naturais, como ginkgo biloba, alho, que embora sejam medicações com benefícios em muitas áreas, na cirurgia plástica ela não tem a sua recomendação. Apesar do poder anti-inflamatório da arnica, ela não é comprovada cientificamente seus benefícios na retirada desses roxinhos. E além disso, existem mais de 30 tipos diferentes de arnica. E o seu princípio ativo, que é o responsável por esse poder anti-inflamatório, estão presentes em apenas alguns tipos de arnica. Então, esse benefício não é para todos os tipos. Então, o receio, na verdade, é que a toxicidade com o uso prolongado dessa medicação natural acaba sendo mais maléfico do que benéfico para aquela paciente. Então, a recomendação é não usar qualquer medicação, nem mesmo as medicações naturais, como essas que eu já falei, e interromper o seu uso 10 dias antes de qualquer cirurgia. Agora, respondendo a Yara Oliveira. Ela pergunta que se ela vai conseguir respirar após uma cirurgia de nariz, se toda cirurgia é deixado tampão nasal ou não. Yara, essa pergunta também é uma pergunta que todo mundo que vai fazer rinoplastia pergunta. Eu vou conseguir respirar depois da cirurgia? Eu fico agoniada se eu fico com o nariz entupido. E aí eu respondo o seguinte, quando a gente faz uma rinoplastia, a gente pode deixar o tampão ou pode retirar o tampão, vai muito de cirurgião. No meu caso específico, o que eu faço? Se tiver que fraturar o nariz, fraturar o osso, eu vou deixar um tampão até o dia seguinte da cirurgia. Então, se tiver com tampão, não tem como respirar pelo nariz, a paciente tem que respirar pela boca. Porém, tem cirurgias que a gente não precisa fraturar, fazer fraturas ósseas. Então, nesse caso, a paciente fica com o tampão durante a cirurgia. Quando acaba a cirurgia, eu tiro o tampão e ela consegue respirar pelo nariz com uma certa dificuldade, mas o ar passa. Porém, se ela ficar com a mucosa nasal muito inchada, ela vai ter uma dificuldade maior de respirar. E aí, quando ela começar a usar os sprays nasais que a gente passa no pós-operatório, essa respiração vai melhorando porque vai diminuindo esse edema da mucosa dentro do nariz e o ar vai passando com mais facilidade. Essa outra pergunta é da Patrícia Arruda. Ela quer saber quando que ela pode pegar sol após a cirurgia de mama. Então, Patrícia, não apenas na cirurgia das mamas, como em qualquer cicatriz de qualquer outra parte do corpo, o ideal é não pegar sol até os primeiros 30 dias de pós-operatório. O raio solar ele escurece a sua cicatriz e, além disso, as equimoses, que são os roxinhos causados em algumas cirurgias, acabam ficando tatuadas na pele e não saindo nunca mais. Então, a recomendação é que você nos primeiros 30 dias não pegue sol nem indiretamente e apenas a partir dos 3 meses, quando a sua cicatriz estiver um pouco mais madura, é que você comece a pegar sol. Sempre com proteção solar, protetor solar usado e repassado várias vezes nessa cicatriz. E o ideal é que não seja exposição direta ao sol. Sejam exposições indiretas, embaixo de uma barraca, embaixo de uma cobertura qualquer, e que você deixe para pegar sol, para se bronzear, quando sua cicatriz já estiver um pouco mais clara, quando tiver mais, depois de 4 meses, 5 meses, que ela já está clareando mais e que não corre tanto o risco de pigmentação. Lembrando sempre que o processo de cicatrização ele pode se estender do início até 1 ano. Então, o máximo de cuidado que a gente puder ter com essa cicatriz é ela que você vai levar para a vida inteira. E agora a Daniela Costa quer saber
Quantas lipoaspirações ela pode fazer no mesmo local? Como, por exemplo, o abdômen, a barriga. Então, Daniele, na verdade, não tem um número específico de quantas lipoaspirações você pode fazer num local. Porém, a gente recomenda que a paciente, quando faça a primeira lipo, ela tente se cuidar para que não haja necessidade dela fazer posteriormente uma segunda ou terceira lipo. Por quê? Sempre quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente tira a célula de gordura, né? Vai sair aquela célula de gordura, o adipócito, mas no local vai se formar uma cicatriz, uma fibrose. Então, a segunda lipoaspiração, na hora que a gente for fazer, a gente não vai ter ali só a célula de gordura, vai ter essa fibrose. Então, a lipo ela vai ser um pouco mais difícil de ser feita. Na terceira lipo, mais ainda. Então, é interessante que a paciente, quando faça uma cirurgia de lipoaspiração, ela tente manter o peso, não tente não ganhe peso demais para que tenha que fazer uma segunda, terceira, quarta lipo. Mas nada impede que ela faça uma lipo posterior, mas sabendo que essa segunda lipo, essa terceira lipo, vai ter um grau de dificuldade maior. Então, com essas perguntas, nós encerramos as dúvidas enviadas por vocês. Continue nos enviando perguntas, dúvidas, para que a gente possa tornar o nosso clube cada vez mais interativo. Conto com vocês. Tchau!